Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos falando aí do programa de diagnóstico sindrômico nas infecções sexualmente transmissíveis. Este é um programa do Ministério da Saúde, é um caderno, uma edição de vários cadernos, né, do ano de 2001, 2006, que abordam muito a questão da importância do diagnóstico sindrômico nas infecções sexualmente transmissíveis. Né? Meu nome é Manuel, professor de saúde coletiva, e iniciaremos então a nossa abordagem. Primeiro ponto, o manual do Ministério da Saúde ele traz que as infecções sexualmente transmissíveis elas devem ser prioridade para combate, para busca do seu controle na atenção básica, devido à sua magnitude, devido à sua transcendência, devido à sua vulnerabilidade e devido à sua factilidade. Estamos falando agora sobre a magnitude das ISTs. A magnitude das ISTs ela é entendida como a incidência significativa, a prevalência, ou seja, o número de casos que existem das ISTs é um número alto nas comunidades e no Brasil como um todo. Obviamente com algumas diferenças loco-regionais, mas apresenta-se com uma incidência, casos novos, com uma prevalência, os casos presentes, alta. Tá? Além disso, a magnitude de uma doença se verifica também pela característica da capacidade daquela doença causar dano ou morte, ou seja, a virulência do seu agente infeccioso. As STs, então, elas têm alta magnitude, pois elas têm alta incidência, alta prevalência e também têm alta capacidade, né, de poder causar danos ou morte às pessoas. Falarmos sobre a transcendência das ISTs, devemos abordar qual é o valor que a sociedade dá para as ISTs, ou seja, qual é a importância social das infecções sexualmente transmissíveis na comunidade. A importância que uma população dá para as infecções sexualmente transmissíveis está muito relacionado à presença dela, ou seja, a sua prevalência, a sua incidência, mas também a gravidade das ISTs naquela comunidade. Se as infecções sexualmente transmissíveis elas acometem as pessoas, elas causam danos, causam morte, né, causam complicações, ela apresentará uma alta transcendência naquela comunidade, pois isto irá influenciar de fato o valor que a sociedade dá ou apresenta para as infecções sexualmente transmissíveis. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela pode ser entendida de duas vertentes, né? Ou pode ser entendida como as questões sociais, as questões econômicas, as questões intrínsecas, que há questões culturais, né? Que faz com que aquele indivíduo esteja com uma chance maior de exposição a uma determinada doença em um determinado local, em um determinado tempo. Dizemos então que ele tem uma alta vulnerabilidade, quando ele tem uma alta chance de adquirir aquela doença. Porém, a vulnerabilidade também pode ser entendida como a vulnerabilidade da doença, da patologia, frente às ações ao conhecimento técnico, ao conhecimento científico que se existe naquele momento na medicina, para poder intervir nelas, buscando seu controle, buscando sua eliminação, buscando a sua erradicação. Aqui o manual traz essa visão de vulnerabilidade neste momento das ISTs, com uma capacidade que os serviços de saúde têm em poder controlá-las, em poder eliminá-las, em poder erradicá-las, com ações de educação em saúde, com ações de vacina, com ações de aconselhamento pré-teste, pós-teste e com ações de diagnóstico precoce. Tá? E o rastreamento também, que os dois estão dentro da detecção precoce das patologias das doenças. Por fim, estamos falando da factilidade, que é a capacidade de ser factível colocar aquele programa, porque é possível implementar ações, né, para buscar o seu controle, buscar a sua eliminação. Aquilo é viável. Né? Factilidade vem muito da viabilidade. Quais são os princípios básicos do diagnóstico sindrômico? Tá? Primeiramente, é interromper a cadeia de transmissão, pois se o diagnóstico sindrômico, então, ele objetiva
no primeiro contato que o médico ou o enfermeiro tem com o paciente, ele já pode estabelecer o diagnóstico através de fluxogramas validados, comprovados e com evidência científica, com a medicina baseada em evidência, propõe então um tratamento imediato sempre para as principais síndromes possíveis para aquele caso. Então, isso possibilita que aquela pessoa que está sendo tratada na hora, ela possa ter o tratamento adequado e possa ali ter a cura, e isso interrompe a cadeia de transmissão das ISTs, tá? Daquela pessoa não vai transmitir para outras, além do que no atendimento, ela vai ter acesso ao aconselhamento pré-teste. Isso vai fazer com que ela reflita a sua vulnerabilidade, né? A sua exposição a determinados fatores de risco e, em consequência, a mudança de comportamentos. Reflexão, ação, né? Reflexão, mudança de comportamentos. Por outro lado, quando eu busco fazer o diagnóstico sindrômico, eu busco junto o aconselhamento pré-teste. Isso possibilita evitar que ocorra novas infecções, até porque muitas delas irão ser tratados, os parceiros, para que evite reinfecção também, mediante contato com o parceiro. A prevenção, pois também será abordado não só focado na doença, na síndrome que a pessoa apresenta, mas também uma abordagem mais ampla, visto a orientações às hepatites virais B e C, à sífilis e ao HIV. Então, busca também a prevenção dessas doenças. Tem alguns estudos muito interessantes que acabam mostrando, né, que o diagnóstico sindrômico, o aconselhamento, é uma das principais estratégias da atenção básica para combate às infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Uma pelo acesso rápido, imediato, tratamento imediato, romper a cadeia de transmissão, e o acesso ao momento do aconselhamento de reflexão e de mudança de comportamento. A detecção de casos, pois possibilita o acesso primário, rápido, imediato, na hora que a pessoa procura a unidade, então não busca agendamento dos casos, busca o atendimento imediato. Isso propõe uma detecção maior do número de casos, pois facilita o acesso das pessoas. E aqui, por fim, né, quando eu estabeleço o tratamento imediato para as ESTs, eu proponho uma nova lógica para os serviços de saúde, onde a resolutividade ela é mais ágil e é maior, né? Porque inclui mais as pessoas. Não há uma espera, portanto, o índice de abandono é menor. Tanto é que observaremos mais em aulas adiante que a proposta aí é buscar sempre medicamentos em dose única, pois a aderência ao tratamento em medicamentos de dose única é maior. Quanto mais tomada o paciente tiver de medicamentos, estudos com evidência científica têm demonstrado que o índice de abandono é maior, tá, do paciente. Isso é um ponto importante. Os portadores de ST devem ser tratados imediatamente. Na unidade básica de saúde deve haver um acolhimento da recepção, com encaminhamento para o enfermeiro, para que o mesmo faça a triagem do caso. A triagem é a identificação dos sinais, dos sintomas, da história clínica do paciente, e aí propor, através de fluxogramas comprovados, qual é o caminho a ser tomado. Então, basicamente, a porta de entrada dos serviços acaba sendo o profissional enfermeiro, tá? Não pode haver espera, então a espera é na hora, tá? Então, às vezes é uma fila, espera um pouco ali, né? Mas não há espera para 1, 2 ou 3 dias depois. O atendimento, a proposta é o tratamento imediato, o diagnóstico imediato pelo profissional. Faz parte da proposta dos fluxogramas a consulta do médico em situações que precisa, eu vou elucidar, né? O médico pode resolver todas as situações e o enfermeiro pode resolver uma boa parte das situações voltadas à atenção primária, atenção básica, inclusive com a prescrição de medicamentos específicos no programa de diagnóstico sindrômico em ST. Que se tenha o aconselhamento pré-teste antes de exames, né? Particularmente nos exames de HIV, nos exames de hepatite B, hepatite C. Hepatite delta costuma não investigar na atenção básica a princípio, né? Porque é um vírus satélite da B, tem que ter infecção da B para ter hepatite delta, e que é a hepatite D.
e o que veremos em aulas adiante, né? E por todavia, em todo caso que estamos abordando aqui, é importante salientar que o aconselhamento é uma medida extremamente importante, para fazer o paciente refletir, o usuário, né, refletir sobre as mudanças de comportamentos que serão necessárias no decorrer da vida dele para que ele evite futuras infecções. Segundo, para que ele adote práticas eliminando riscos, né? Por exemplo, o uso de alicate de unha exclusivo e dentre outras situações. Terceiro, para que ele tenha acesso a exames com resultados reais, de acordo com as exposições que ele teve. Às vezes, um paciente que tem um exame HIV negativo, que teve uma exposição sexual há um mês, você não vai poder dizer que aquele exame é 100% confiável, pois essa exposição sexual poderia ter havido a infecção dele pelo vírus e não dar positivo no exame ainda. Então, é importante a orientação da janela imunológica ou sorológica e que o profissional só vai poder fazer isso se ele direcionar o atendimento de forma competente às exposições de risco que realmente o paciente teve. E ali dar o resultado dos exames que significam para ele, que é diferente para cada pessoa. Tá? Isso é um ponto importante. Segundo, é a convocação de parceiros sexuais, pelo menos aí nos últimos 30 dias, que tiveram um contato de risco, né, práticas de atividade sexual sem preservativo, tanto sexo oral, vaginal, anal, né, contanto que possa se investigar nesses parceiros e também parceiros assintomáticos, algumas das ISTs, das síndromes, né, que falaremos, se propõem que se faça o tratamento para evitar reinfecção para o parceiro que está sendo tratado. Né? Então, um ponto importante, porque as ISTs elas podem se apresentar de formas assintomáticas e o parceiro deve ser tratado em uma gama parte delas. Porém, além do tratamento, é importante eu frisar para vocês da necessidade de se fazer o aconselhamento também para o parceiro que vem comunicante, para que aí possa refletir os hábitos e também buscar uma cadeia, né, uma rede de outros contatos possíveis. Né? Há casos que esse emaranhado de contatos é bem significativo, que a gente convoca uma pessoa, faz o aconselhamento, tem que convocar mais duas ou três, e aí vai, que são os contatos sexuais. Né? Isso é uma importante medida de controle das ISTs nas comunidades e na atenção primária. Né? É sempre importante, ao fazermos uma avaliação, além de uma anamnese, de uma história bem feita, de uma tecnologia leve, olhar no olho, se interessar, criar vínculo, empatia, não julgar o paciente que ali está, o usuário que ali está, é importante um bom exame físico, iniciando por uma inspeção, iniciando por uma palpação, se necessário for, quase sempre na mulher, né, é necessário, uma palpação abdominal para poder excluir doenças inflamatórias pélvicas, que é uma doença, uma prevalência significativa nas mulheres, né? Então, no exame da mulher tem que se iniciar com a palpação abdominal, uma palpação perguntando se há alguma dor, se a dor se começa do local distante da dor, para evitar irradiações, né? E irradiação da dor. E fazemos uma palpação superficial, uma palpação profunda, exame do toque, isso é importante. Tá? Uma investigação externa dos grandes lábios, dos pequenos lábios, uma investigação interna do monte pubiano, uma investigação interna do períneo, do ânus, uma investigação externa, né? Visão, uma inspeção. Tá? A procura de verrugas, para possível infecção por HPV, a procura de gânglios perceptíveis, a procura de úlceras é fundamental. Tá? Assim, na hora de realizar o exame especular na mulher, é importante não colocá-lo numa posição vertical totalmente, mas um pouquinho ao lado, para não causar lesão no introito urinário, né? E aí, no meato urinário, né? E aí, ao introduzir o espéculo, hoje os espéculos são transparentes, são descartáveis, então é importante fazer a inspeção da parede vaginal. E aí, ao visualizar o fundo, né, e o colo do útero, o ectocervix, observar a presença de úlceras, observar a presença, de repente, de sugestividade
ectopias, né, que falaremos um pouco mais na aula de úlcera genital, e também falaremos na aula de corrimento vaginal. É importante essa investigação, tá? É importante a visualização interna de sinais sugestivos aí de gravidez. É importante perguntar a data da última menstruação na mulher, isso é fundamental. É importante visualizar a vascularização do colo, porque isso pode sugerir uma gravidez inicial. É importante investigar a mulher, né, e verificar se há corrimento. Se houver corrimento, não se recomenda a coleta do Papa Nicolau naquele momento, porque isso pode atrapalhar a leitura das células ali pelo patologista, por liberação de piócitos. Então, nessa característica, se a mulher é cadastrada, se está na saúde da família, se está naquele modelo que se acompanha, você agenda um retorno aí para a coleta do Papa Nicolau. Caso haja dúvida, se a mulher retorne, aí se providencia retirada um pouco da secreção com uma pinça e junto com o gás, e aí se faz a coleta do Papa Nicolau, porque o objetivo do Papa Nicolau não é dar o diagnóstico da IST, e sim verificar a possibilidade de neoplasias. Tá? Nesse aspecto, então, continuando o que eu estou falando, este é o exame da genitália feminina. Na genitália masculina, é importante entender que a inspeção ela é fundamental, né? Olhar um monte pubiano, verificar o corpo do pênis, se há alguma verruga, se há alguma úlcera, verificar o prepúcio, pedir para o paciente para que ele possa exteriorizar a glande, na glande verificar a presença de secreções, a presença de feridas, verificar o meato urinário, ver a presença de corrimento, pedir para o paciente fazer estrangúria, no caso de corrimento, ou suspeita ou queixa de corrimento uretral. A estrangúria é quando ele puxa um pouco para poder escorrer a secreção, porém, se não for encontrado secreção, mesmo assim houver a queixa do corrimento uretral, tem que valorar, tem que dar valor a esse relato do paciente, verificar a correlação de dor baixo ventre, porque aí pode ser uma cistite, caso de corrimento uretral, fazer Giordano, tanto no homem e na mulher, para poder afastar uma infecção renal, que possa confundir com um corrimento uretral ou uma complicação em si. É importante fazer a investigação do escroto, do saco escrotal, verificando a presença de úlceras, que aí na sífilis, no cancro mole é possível tê-las, a presença de verrugas, a inspeção do períneo e a inspeção da questão do ânus. É importante a inspeção externa, tá? E procurando a presença de verrugas, procurando a presença de úlceras, né? Mesmo que não sejam homens que fazem sexo com homens, pode sim ter a apresentação da verruga adquirida por relação sexual, sem ser relação anal, no ânus, tá? Então é importante esta investigação. É importante também lembrar da possibilidade do rastreamento oportunístico, né? Para as outras ISTs, então o teste do HIV é importante o teste da hepatite B, da hepatite C para todos os casos, tá? Embora os fluxogramas que observaremos, eles não apontem a necessidade em todos os casos de fazer os testes, né? Mas é importante que faça, porque é uma medida de rastreio fundamental oportunístico, tá? Pois aproveite essa oportunidade de ele estar ali por um motivo, faz o exame rastreando, visto que ele muitas vezes não apresenta sinais e sintomas dessas doenças aí, como hepatite B, hepatite C, o HIV e sífilis, né? Então é importante fazer esse rastreamento oportunístico com estes exames, tá? Continuando, as principais síndromes elencadas pelo Manual do Ministério são 5. Aqui nesse quadro ele colocou as 4, faltou só a verruga genital, porque a verruga genital é unicausal, né? Quase que praticamente pelo HPV. Né? Então, por isso que, como não há outras causas da verruga genital, a não ser o HPV diretamente e o câncer, então o Ministério poupou colocar num quadro. Né? Ele colocou no quadro o corrimento vaginal. Então, vamos entender o que significa síndrome, diagnóstico sindrômico e a sua diferença para o diagnóstico clínico.
O diagnóstico sindrômico, ele se baseia em agrupar todas as doenças que causam corrimento vaginal e não estabelecer o diagnóstico daquela doença específica, e sim da síndrome corrimento vaginal. Se fala diagnóstico sindrômico. Então, nós teremos 5 síndromes no diagnóstico sindrômico, tá? Que se ramificam, tá? Em várias doenças. Pode ser várias doenças. Por exemplo, o corrimento vaginal é um diagnóstico sindrômico. Corrimento vaginal. O corrimento letral é outro diagnóstico sindrômico. A úlcera genital, tanto no homem e na mulher, é outro diagnóstico sindrômico. Desconforto ou dor pélvica na mulher, que é a doença inflamatória pélvica, é outro diagnóstico sindrômico. Agora, a verruga genital é outro diagnóstico sindrômico. Então, diagnóstico sindrômico, nós temos 5 diagnósticos sindrômicos, tá? Cada um deles tem suas etiologias, as suas doenças que podem levar a ele. Mas o diagnóstico não é, por exemplo, falarmos tricomoníase. Então, vamos falar que o diagnóstico é corrimento vaginal, tá? Então, o corrimento vaginal, ele tem características. Pode ter no corrimento coceira na vagina, prurido, dor, a micção, uma dor leve. Aí é importante fazer palpação baixo ventre e jordano para afastar a infecção urinária. Dor durante relação sexual, odor fétido, então cheiro forte na vagina, tá? No canal vaginal. Características, a vagina vai estar inchada, que é inflamada, né? Hiperemia da vulva, ela vai estar vermelha, vai estar com corrimento vaginal, que é só no canal vaginal, ou o corrimento ele está cervical, que é o corrimento do útero para o endocérvix. Você vê no canal do endocérvix, no exame especular, o corrimento saindo ali do útero, pelo colo do útero, tá? Pelo endocérvix. Isso é interessante. Então, o corrimento vaginal se divide em dois. Ou é vaginal restritamente, ou ele é cervical, ou pode ser os dois juntos, tá? As causas da vulvaginite, tá? Tricomoníase, vaginose bacteriana e candidíase. São as principais doenças que levam a síndrome do corrimento vaginal. E da cervicite, que é o corrimento que é do útero, que é expelido, né, pelo endocérvix, é a gonorreia e é a clamídia, tá? São as principais causas. Falaremos no fluxograma, porque a proposta do diagnóstico sindrômico é você dar o diagnóstico da síndrome e corrimento vaginal, e aí você segue o fluxograma para tratar. Isso é a diferença do diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico você faz anamnese, exame físico e chega a uma hipótese diagnóstica que é sua. No fluxograma está pronto. Tá? O corrimento letral, o corrimento na uretra causa coceira, na estrangúria libera secreção ou não, pode dar polaciúria, tá? E pode dar aumento do volume, né? A quantidade urinária, tá? E odor fétido, tá? O corrimento letral, se necessário, peço para o paciente ordenhar. O que é ordenhar? Que eu estou dizendo, para ele puxar, né, o pênis para poder tirar um pouco de secreção para poder visualizar. Mas se não tiver, tem que tratar a queixa. Pode ser causado por gonorreia, pode ser causado por clamídia, pode ser causado por tricomoníase, pode ser causado por micoplasma ou pode ser causado por ureoplasma. São os agentes causais etiológicos. Úlcera genital. A gente vai ver mesmo a úlcera, né, genital. A úlcera genital pode ter aumento dos linfonódulos inguinais, porque devido ao quadro infeccioso, né, pode ter inflamação dos linfonódulos. Pode ser causado por sífilis, pode ser causado por cancro mole, pode ser causado por herpes e pode ser causado por donovanose, tá? Então, essas são as doenças que podem causar a úlcera genital, que falaremos mais adiante sobre essas doenças, tá? Desconforto ou dor pélvica na mulher. Dor ou desconforto pélvico ou dor durante a relação sexual. A mulher pode ter corrimento cervical, isso é uma complicação, né, de uma infecção primária, né, vaginal. Dor à palpação abdominal pode acontecer. Dor à mobilização do colo, então na hora do toque você mobiliza o colo, a pessoa sente dor ao mobilizar o colo. E a temperatura pode estar elevada, maior que 38 graus. Tá? Quais doenças podem causar isso? Quais agentes etiológicos? Da gonorreia, tá? Do clamídia e a infecção por germes anaeróbicos pode causar dor ou desconforto pélvico. O que é a dor e desconforto pélvico?
a gente vai ver depois no fluxograma, que é bem interessante. Ela pode ser desde um quadro que não é uma doença, tá? Uma ovulação, ou ela pode ser quadros graves, né? Então a gente vai discutir bastante esse assunto mais adiante. Aspectos relevantes à abordagem sindrômica. Então vamos falar alguns pontos que são relevantes, que são importantes da abordagem sindrômica. O tratamento é imediato, tá? E ele é sempre os agentes com maior incidência, com maior prevalência, tá? É mais eficaz que o diagnóstico clínico por estudos do Ministério da Saúde. Então, o Ministério fala que o diagnóstico clínico, só pelo médico, clínico, né? Ele se baseia que só o médico pode dar o diagnóstico clínico. Estou falando do médico, né? Porque o síndrome o médico faz também, né? Mas o diagnóstico clínico, ele é baseado na experiência profissional. Pelas ISTs, elas podem estar muito combinadas, né? Conjuntas, concomitantes. Às vezes, um corrimento amarelo parece que é uma IST, mas está combinado com uma candidíase junto e preponderou o amarelo. E aí não vai pensar em candidíase, né? Por essa característica, o diagnóstico clínico, só do olhar, ele erra muito. Ele erra muito, porque pode estar combinado. Aí você trata só candidíase e o paciente tem junto uma clamídia, por exemplo, ou uma tricomoníase, ou uma gonorreia. Então, aí é importante o diagnóstico ser sindrômico, porque a margem de erro é bem menor, tá? Porque trata todas as possíveis causas. Vocês verão que no diagnóstico sindrômico vai ser comum tratar 2 ou 3 doenças ao mesmo tempo, que são as 2 ou 3 mais frequentes, tá? Para aquele sinal e sintoma que o paciente apresenta. A vantagem também é que esse tratamento, as medicações, elas não são de exclusividade do médico. Esse diagnóstico, esse fluxograma pode ser usado além do médico pelo enfermeiro, mas só pelo profissional enfermeiro. Isso de acordo com a Lei Federal 7.498 do ano de 86, tá? Que estabelece que o profissional enfermeiro, quando ele estiver enquanto integrante de equipes de saúde, ou seja, quando ele formar uma equipe de saúde, ele estiver junto com a equipe de saúde, ou seja, na atenção básica, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o técnico, tem o agente comunitário, então ele é integrante de uma equipe de saúde. Ele pode estabelecer diagnósticos, prescrição de medicamentos, de acordo com programas do Ministério ou protocolos feitos pela instituição e aprovados pela equipe de saúde. Tá? Então, estamos aqui mostrando para vocês um programa do Ministério, que é de diagnóstico sindrômico. E o programa do Ministério estabelece que o enfermeiro e o médico podem utilizar esse manual e fazer os diagnósticos e prescrever os medicamentos. Tá? Isso é um ponto importantíssimo, porque, visto que as ESTs, quanto mais rápido for o diagnóstico e mais precoce, evita complicações para o paciente, para o usuário, né, que ali está sendo atendido, e evita, quebra, né, a cadeia de transmissão da doença. Evita que ele transmita para outras pessoas. A agenda médica, às vezes, ela está muito cheia. E o médico tem uma importância muito grande no diagnóstico clínico de todas as doenças. E para ele poder dar acesso ao diagnóstico precoce, né, para todas as situações que demandam a unidade de saúde que aparecem no serviço de saúde. Poder ter um fluxograma validado, eficiente, para que outro profissional possa compartilhar e resolver situações, facilitando o acesso do usuário imediato ao tratamento, ao atendimento, visto que talvez deveria esperar um tempo maior para ter acesso ao médico, isso é de grande importância ao combate à questão das ISTs. Tá? Então, isso é um ponto importante. Tá? Isso já existe em outros programas, como hipertensão, como diabetes, mas diferente desses programas de hipertensão e diabetes, no programa de diagnóstico sindrômico, o paciente pode passar só com o profissional enfermeiro e ter resolvido o seu caso, tratado, usar o medicamento, ter o diagnóstico, tudo com o profissional enfermeiro. Mas só o profissional enfermeiro. Técnico de enfermagem não, e outras categorias profissionais não. Só o médico e o enfermeiro. Passos para o fluxograma. Quase sempre, as 5 síndromes terão fluxogramas a serem seguidos, validados, para tratar as principais possibilidades. Tá? Então, ele permite perguntar sinais e sintomas, e esses sinais e sintomas serão encaixados no fluxograma, e aí vai ser levantar a possibilidade
do problema clínico apresentado pelo paciente, onde vai ser dado o fluxograma que decide, baseado no histórico, no exame físico, escolhendo se tem ou não tem aquela exposição, se tem ou não tem aquele sintoma. E aí se estabelece a conduta. Tá? Dependendo da escolha, vai perguntar novas informações para o paciente, para poder precisar adequadamente qual é o diagnóstico das possíveis causas. E aí será tratado as possíveis causas. Então, não é incomum no diagnóstico sindrômico tratar 2 ou 3 patologias ao mesmo tempo, tá? Para buscar quebrar a cadeia de transmissão para as 2 ou 3 ou 4 possibilidades. E aí, para o paciente, vamos dizer o que é que ele tem. Diagnóstico de corrimento vaginal, estamos tratando todas as possíveis causas ali principais para poder obter a cura. Tá? Para não atrasar o teu diagnóstico, tem que fazer uma coleta de secreção, ou talvez dar um diagnóstico só do olho e dizer, isso aqui é candidíase, e às vezes está combinado com outras devido à alta prevalência de outras infecções sexualmente transmissíveis que causam corrimento também. Tá? Então isso é bom para o médico porque aumenta a resolutividade e para o enfermeiro também porque aumenta a resolutividade dos casos serem por fluxogramas. Bom, aqui encerramos nossa primeira etapa, tá? E aí teremos videoaulas de cada uma das síndromes separadas para facilitar para vocês a identificação daquele assunto e a escolha para poder estudar, aprofundar mais em determinados assuntos. Tá? Obrigado a todos. Nós falamos então do diagnóstico sindrômico, que é diferente do clínico, que é um diagnóstico sindrômico que é baseado em sinais e sintomas nas principais síndromes existentes. Trata-se as principais causas, a margem de erro é menor do que do clínico, porque as ISTs têm características de estarem combinadas, estarem juntas. Às vezes um corrimento parece com uma, mas está sendo causado por 2 ou 3 ou 4 ISTs. Tá? Então, esse é um ponto importante. Por isso que se trata das principais causas. Tá? Por outro lado, é um programa que pode ser usado por médico e por enfermeiro, isso facilita o acesso do paciente ao serviço de saúde. Porém, o enfermeiro só pode usar se ele tiver enquanto integrante de equipes de saúde. Tá? Ele não pode abrir um consultório particular e ali sair consultando pacientes e usando o manual do Ministério para poder tratar. Não é isso. Tá? É para tratar nos limites enquanto integrante de equipe de saúde. Tá? E também ele pode solicitar os exames, pode interpretar os exames e pode fazer o aconselhamento pré-teste e pós-teste e resolver os casos. Tá? Há casos aí que serão recomendáveis que se encaminhem para o médico e que se faça biópsia, e alguns procedimentos são só médicos, que eu vou abordar com vocês mais adiante. Obrigado a todos aí, bons estudos.